Agora nós chegamos à última carta do apóstolo Paulo. Não vai ser a última que nós vamos ler no nosso programa, porque nós estamos seguindo a sequência que a nossa Bíblia em português traz. Mas cronologicamente é a última carta que Paulo escreve. Ele está numa prisão outra vez, não é aquela prisão lá de Roma que nós encontramos no final de Atos. A maioria dos estudiosos, historiadores, eles apontam para uma libertação de Paulo ao final daqueles 2 ou 3 anos que ele passou ali. Ele foi liberto, voltou a viajar, fez outras viagens missionárias, escreveu cartas e depois ele foi preso outra vez em Roma, e esta, onde ele está agora, foi a prisão final. Ele ficou ali até que Nero o mandou executar. Então é nesse lugar que ele está, já não é mais uma prisão domiciliar, onde ele tem uma certa liberdade, onde ele tem um relativo conforto. Ele está provavelmente numa masmorra difícil, escura, suja, fria, e a situação dele não é boa. Ele também já não é mais um jovem, ele já é um ancião, já está no fim da vida. Ele percebe isso e ele faz então esta carta que nós vamos chamar exatamente a carta de despedida. É o fim do apóstolo, mas não é o fim do evangelho e do trabalho, não é? Nessa carta, uma carta também bastante pessoal, nós vamos encontrar essas divisões aqui. Primeiro capítulo, seja fiel, uma exortação à fidelidade que Timóteo deveria manter. Assim como Paulo tinha sido fiel, tinha sido considerado fiel para o ministério, e agora também Timóteo deveria estar pronto a pagar o preço da fidelidade. Segundo capítulo, seja aprovado. Era importante que ele fosse um obreiro aprovado por Deus, ou seja, um obreiro a respeito de quem Deus não tivesse ressalvas a fazer. Em terceiro lugar, seja inteiro, né? Haja com integridade no meio de tantos falsos apóstolos, falsos mestres, falsos ensinadores, de gente querendo se aproveitar do evangelho. E deveria ser alguém íntegro na sua postura, na sua fala, no seu lidar com as pessoas. Timóteo deveria ser alguém íntegro. E aí ele vai fazer as despedidas, falando de coisas muito interessantes, muito curioso ver essas despedidas. Paulo está aí, não sabemos quanto tempo ele viveu entre a carta ser escrita e a sua execução. A história conta que Nero o teria decapitado, não é? Mas ele está ainda falando sobre coisas, traz os livros para mim, traz os pergaminhos, né? Traz a capa, eu estava com frio ali e tal. É uma despedida bastante tocante. Não é a última carta que nós vamos ler de Paulo, ainda temos Tito e Filemão, mas cronologicamente é a última carta que Paulo escreve. E muito significativas as suas últimas palavras, os alertas, aquilo que está no seu coração, na sua mente, enquanto ele faz essas recomendações ao seu filho na fé. Como a gente disse no mapa de voo de 1 Timóteo, essas duas cartas, 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito, são cartas que são consideradas até hoje como o grande modelo, o grande manual para pastores e líderes em todos os tempos na igreja. Como as coisas devem acontecer na igreja, as coisas práticas do pastoreio da igreja, você vai encontrar nessas duas cartas. Então, seja você um pastor que precisa exercer o seu sacerdócio, o seu ministério pastoral numa igreja, seja você alguém que é pastoreado e que, portanto, precisa entender como é que as coisas devem funcionar. Não apenas ou nem só para cobrar dos seus pastores como devem ser as coisas, mas para que você, como liderado, também saiba se colocar numa posição tal que auxilie, que seja bênção para os pastores que hão de cuidar de você na sua igreja. Então, 2 Timóteo, vamos ler e aí partir para Tito.